Tá na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Muito bem, pelo site ou pelo app, que bom ter a sua companhia, que bom saber que você está acompanhando a programação da nossa querida Rádio Relógio. Meus amados, olha que na última sexta-feira foi celebrado o Dia Nacional do Dentista. Pois aí também foi da saúde bucal, né? Bom, e o famoso dente ciso, gente, também conhecido como dentes do juízo, sempre gera dúvidas. Será que sempre é necessário removê-los? Quais os cuidados? Bom, para falar sobre o assunto, está na linha conosco o cirurgião dentista, especialista em cirurgia, em traumatologia, bucomaxiofacial e estomatologia, Dr. André Veloso. Doutor André, bom dia para o senhor, meu amado. Bem-vindo, hein? De toda a família Rádio Relógio. Doutor, para começar aqui o nosso Relógio Entrevista, explica pra gente o que é dente ciso. Quais as funções, por gentileza? Bom, vamos lá. O dente ciso, na verdade, né, ele é o terceiro molar permanente. O siso ou dente de juízo são apelidos para esse molar, né, pois eles nascem justamente no início da idade adulta. Por isso eles têm esse nome de dente do juízo, né? Com relação a, você disse a função, né? Bom, a função do siso é a mesma função dos outros molares, né? Ou seja, triturar os alimentos. Sendo assim, o siso não é um dente obsoleto, né? E como muita gente fala, só nasce para doer. Não, ele tem a função da mastigação. Uma função muito importante que é ajudar a mastigação. Boa explicação, doutor. Agora, a segunda pergunta é a seguinte, doutor, por gentileza. A partir de qual idade começam a nascer? É verdade que nem todos possuem dentes cisos, doutor? Bom, a idade que costuma nascer está entre 16 e 21 anos de idade, né? E normalmente até os 25 anos, a pessoa já tem que ter os dentes cisos na boca, né? E assim, na verdade, o que pode acontecer da pessoa não nascer com todos os sisos, né? A pessoa pode nascer com ausência de um, pode ser com a ausência dos dois, de três, e até mesmo pode acontecer da pessoa nascer sem nenhum siso, né? Por que acontece isso? O germe dentário não é formado, né? E o germe dentário é a matriz do dente, não é formada e não vai formar o dente, né? Isso acarreta algum problema para a pessoa? Nenhum problema se tiver ausência de algum siso. Tá certo, doutor. Bom, gente, só lembrando, você que ligou o rádio agora, né, tá acompanhando aqui a nossa programação, estamos com o Relógio Entrevista. Eu estou tendo o prazer de entrevistá-lo, né, o cirurgião dentista, especialista em cirurgia, em traumatologia, bucomaxofacial e em estomatologia. É um nome diferente para você tentar entender, né? O doutor André Veloso, que está explicando para a gente aqui sobre a remoção, sobre a extração, enfim. Doutor, geralmente quando surgem os dentes cisos, é muito comum falar em extração. Realmente é necessário removê-los, doutor? Quais casos de remoção? Pode citar aqui para a gente os exemplos de casos hospitalares devido à falta de cuidado? Sim, excelente pergunta. E a resposta que eu digo para você é não. Não é necessário remover o siso porque ele nasce. Tá? Se o dente ciso nascer sem acarretar nenhuma alteração na arcada, ele deve ser mantido na boca, tá? Porém, quais casos na remoção? Sim, o caso de remoção seria um dente ciso nascer com inflamação, né? Ocorrem muitas inflamações na região posterior da boca, muita dor, né? Desalinhamento dos dentes, né? O dente ciso está nascendo de forma torto, né, e está desalinhando os outros dentes, aí esse sim é o caso de fazer uma avaliação e a remoção por um especialista, né? Existem alguns casos onde o ortodontista pede para remover o dente de forma preventiva, né? Mas isso é feito a pedido do ortodontista, né, que acompanha o paciente, e a avaliação é a longo prazo, né? É uma avaliação bem minuciosa que o ortodontista faz, prevendo, né, um futuro problema. Aí normalmente ele já pede para fazer a remoção antecipada, ainda que não esteja causando nenhum problema. Entendi. Agora, doutor, como é o processo de extração? Sempre é necessário cirurgia para a remoção do siso? Quais os cuidados antes e pós-operatório?
Bom, o processo é um pouco mais complexo, né? Que é a extração de um outro dente, porque normalmente a raiz do siso, principalmente a raiz do dente inferior, né, do siso inferior, ela pode estar em íntimo contato com o nervo dentário, né? E sim, é necessária uma cirurgia? Sim. Toda cirurgia, né, extração de dente é considerada uma cirurgia. Porém, a extração do siso é uma cirurgia mais complexa, né, mais extensa. Por que isso? Porque a gente precisa ter um acesso, né, para a gente observar osso, observar a posição do dente, a posição do dente adjacente, né? Então a gente precisa ter uma cirurgia muito mais complexa, onde a gente vai usar motor, broca, né, para cortar osso, para cortar dente. Então, assim, é necessário todo um aparato especial para fazer a cirurgia do siso, né? A outra pergunta foi quanto aos cuidados, né? Sim. Antes. O que tem que ser feito, né? Antes da extração do siso, né? Uma boa avaliação do caso, né? Com radiografias, né? Tomografias, se for o caso, e principalmente um protocolo para fazer com que o paciente faça uma medicação prévia, né? Isso é muito importante, porque algumas cirurgias, como eu falei, são muito invasivas. Sim. O paciente precisa fazer uma medicação antes, né? Para quando chegar no ato da cirurgia, já está coberto por antibiótico, por analgésico, um anti-inflamatório, para não inchar muito, né? E o pós-operatório é o de sempre, né? Manter repouso absoluto, né? Por pelo menos 3 dias, uma dieta modificada, né? Uma dieta à base de líquido, alimento pastoso, evitar alimentos quentes, né? E medicação no pós-operatório, né? A medicação de controle da dor, né? Que essa medicação vai ser feita por escrita pelo especialista. Ok. Bom, doutor, já pegando carona sobre esse espólio que o senhor passou aqui pra gente, o senhor gostaria de deixar alguma recomendação para os nossos ouvintes em relação aos cuidados necessários com os dentes siso, doutor, por gentileza? Eu quero dizer o seguinte, que a prevenção é tudo, tá? Nós devemos fazer a prevenção como, tá? É muito importante, né? Uma avaliação com o dentista nessa idade, entre 16 e 21 anos, para avaliação do posicionamento dos sisos, tá? Isso é feito como? Isso é feito com muita rapidez pelo dentista, que vai analisar clinicamente e também radiograficamente o posicionamento do siso, né? E se eles existem, claro, né? Esse acompanhamento deve ser feito periodicamente, até que a pessoa tenha todos os sisos na boca, rompidos ou extraídos, correto? Correto, doutor, obrigado. Bom, gente, só lembrando, eu conversei com o odontologista, especialista em cirurgia, em traumatologia, bucomaxofacial e em estomatologia, doutor André Veloso, sobre os dentes siso. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e eu espero poder falar com o senhor novamente. Tenha um bom dia, hein? Até a próxima. Eu gostaria de agradecer a oportunidade por estar informando sobre o siso, tá? E sempre que tiver à disposição, eu estarei aí para ajudar. Um grande abraço a todos e bom dia. Bom dia, meus ouvintes. Ok, bom dia mais uma vez para o senhor, doutor. Bom, lembrando que quem ficou interessado quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista fica disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, hein?